Salve, salve, amigo estudante aventureiro da internet, eu sou o professor Rosalém e aqui você já sabe como é que funciona, a gente tenta auxiliar aí no processo da biologia utilizando da música. Mas hoje, o intuito desse vídeo aqui é um pouquinho diferente dos anteriores. Na verdade, ele mescla dois pilares do que eu gostaria de apresentar e de compartilhar de forma pública. Como alguns dos meus alunos já sabem, eu gosto de fazer a prova do Enem. É um lance meu, né? Não me julgue, né? Eu tenho gostos peculiares, 50 tons de capas de prova do Enem, talvez. Mas o detalhe é o seguinte, eu peguei essa experiência de prova, de vivência de prova, não de conteúdo, né? Mas do clima de prova, daquilo que a gente sente, daquela pressão, de todos aqueles perrengues que a gente passa lá durante, né, o momento da prova. E eu queria compartilhar isso de forma pública e talvez, né, trocar algumas experiências para poder fazer a segunda parte, que eu acho que é o resultado. A gente trata de uma questão de uma competitividade nós, né, nós com nós mesmos, quando a gente está sozinho com aquela prova, quando a gente está sozinho com aquele pedaço de papel. Então, assim, o intuito aqui é mais do que tipo a competição entre as pessoas, mas é uma prova de resistência física, é uma prova de resistência, de uma luta mental, psicológica, você com você mesmo. E eu vejo muitos bons alunos, esforçados, curiosos, que gostam realmente da questão do conhecimento, chegar naquele momento e, sei lá, por algum pilar emocional, por algum pilar, né, do dia que não tá legal, por algum pilar de falta de preparo mesmo, né, para a prova, cai exatamente porque são 2 dias, né? A gente acaba fazendo essa forma de mensurar 3 anos de ensino médio em 2 dias. Mas o jogo é esse, a gente vai tentar mitigar esses efeitos disso aí, ok? Massa! Bom, a primeira dica que eu quero falar com vocês é a relação desse momento, esse momento final, né, que vai chegando agora nesse momento, e aí a gente vai tendo uma sensação de que a memória nossa vai falhando, né? Se chegar e perguntar do nada, ei, me fala aí as etapas dos ciclos de Krebs, por exemplo, você vai travar, ninguém vai lembrar dos nomezinhos, vai ficar aqui, que tal? E é exatamente isso que é o grande lance. A gente fica tentando achar que a memória nossa é uma memória acumulativa, como se fosse um HD, que a gente vai acessar simplesmente só de falar alguma coisa. Não é assim que funciona. A nossa memória é associativa, beleza? Então, o que é uma questão de um Enem? A questão do Enem é aquela que vai puxar um assunto e você vai lembrando daquele assunto, você vai lembrando daquele contexto, e aí depois vai vir, de fato, uma resolutiva sobre aquilo, tá? Então é isso que é o legal. Tua memória não está falhando porque você está entrando em colapso. Tua memória está falhando porque é o seu cérebro te protegendo. Sim, tá? Qualquer ator, qualquer pessoa que trabalha exatamente nesse momento de alta carga emocional, em que você tem um conteúdo, que seria no caso um texto, no caso uma matéria, sabe muito bem que vai chegando perto da estreia da peça, véi, as falas todas somem, né? É até aquele chamado pesadelo do ator, que é aquele pesadelo que você entra em cena e não sabe o que está acontecendo, tá? Então, eu posso falar isso porque quando vai chegando naquele terceiro sinal, velho, parece que, sei lá, todas as peças, o que tem na página 12 da peça? Eu não lembro, sabe, do texto, né? Eu só fico focado na primeira fala minha. Na primeira fala, velho, na hora que eu entro, né? E manda a primeira fala e eu vejo a coisa acontecendo, ao contexto da questão, ao contexto em volta de você, te arremetendo, né? Te colocando a memória associativa em combate. E você vai saindo a segunda fala, a terceira fala e tudo mais. Então esse é o jogo. Teu cérebro está te protegendo nesse momento agora. Você não vai lembrar de nada, a sensação mesmo de branco, de que você não lembra de nada, é normal. E ela é benéfica, esse que é o detalhe, assim, ela não é assim, caraca, eu tô esquecendo de tudo, ela tá te fazendo bem, beleza? E esse momento, nossa, né, de ansiedade, querer ter tudo como se fosse um computadorzinho, nosso cérebro não é assim que funciona. Então relaxa, que tá dentro do cronograma, tá dentro do controle, beleza? Massa. Bom, essa segunda dica, né, a primeira foi relacionada ao não desespero da memória, mas a segunda dica eu vou subdividi-la em 2 dicas, tá? Se chama Conhecendo o Seu Corpo, essa se chama Conhecendo o Seu Corpo, parte 1. É muito legal esse lance de conhecer o seu próprio corpo, porque a gente esquece que a prova do Enem é uma prova física.
Nós, enquanto professores, a gente está muito preocupado no conteúdo, a gente está muito preocupado em passar a informação, mas tem um jogo psicológico, tem um jogo físico, mental, que está rolando ali, que só quem batalha é que realmente está lembrando desses detalhes, está vivendo esse detalhe. Tá? Então é o seguinte, como é que funciona conhecer o seu próprio corpo? Cara, vamos lá, vou te falar o meu exemplo, e aí você bota para sua vivência. Tá? Eu tenho, sei lá, uma bexiga, beleza? Que ao me aproximar de eventos de significativa emoção, essa bexiga, ela pode talvez me dar um chamado. Por exemplo, eu vou entrar em cena, né? Beleza, então eu vou lá, faço meu xixizinho da sorte, né? Que tem até um nome carinhoso. E beleza, ela psicologicamente já me coloca no outro estado. Beleza, eu consegui, estou leve, não vou ter, né, bexiga apertada. Então conheço meu corpo em relação a isso. Nesse quesito, conhecendo, por exemplo, a minha bexiga, né, eu sei que antes de eu entrar na prova, tem aquele momento em que, né, os fiscais fiscalizam, né, confiscam, na verdade, todos os objetos dentro daquela sacola cinza, e eu sei que eu vou ficar um bom tempo ali dentro daquela sala. Mais ainda, um bom tempo que eu vou ficar naquela sala esperando a prova chegar. E depois que aciona o sinal para poder começar a prova, eu vou ficar um bom tempo sem poder sair de sala. Então, meu irmão, se eu entrar com um resquíciozinho de vontade de fazer xixi naquela sala, né, eu sei que eu vou fazer um bom tempo de prova com vontade de fazer xixi. Então, isso vai acabar com a minha moral de prova já no começo. E o começo da moral de prova alta no começo da prova é muito bom. Tá? Esse que é o comando, é tentar botar ela sempre assim no positivo. Mas o começo é muito imprescindível, a moral de prova tá no talo. Tá? Então, como é que é a minha estratégia? Eu, honestamente, falo isso sem rachar a cara nenhuma. Eu espero um pouco, cara, para entrar. Porque quanto mais vai chegando perto, a fila vai diminuindo, né, e tudo mais, vai chegando perto do horário mesmo, de realmente fechar a porta ali e tudo mais, a bexiga vai cantando mais alto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, quando chegar assim, beleza, tô com vontade de fazer xixi mesmo, aí eu dou um pulo no banheiro, aí eu entro em sala. Beleza? Só que, se por um lado, né, se todo mundo fizer isso, né, as filas vão ficar esperando até o último momento, você tem o outro lado. O que é o outro lado? É um perde-ganha. Todas as dicas que eu falar aqui, vocês estão dois lados da moeda. Tá? Porque se eu demoro para entrar em sala, eu perco a opção de escolha de lugar. E perder a opção de escolha de lugar significa que eu posso entrar em sala de aula e, sei lá, entrar numa sala e só o único lugar que está livre é debaixo do sol, por exemplo. Né? Ou, sei lá, tá debaixo do sopro do dragão de gelo, que é do ar-condicionado, né? Se tiver ar-condicionado, obviamente, na sala, né? E eu tá tomando aquela gelada no cangote a aula toda. Então, minha moral de prova também vai ser zoada. Tá? Então, conheça o teu corpo, velho. Se o seu corpo precisa de, né, fazer um xixizinho da sorte, por exemplo, antes de entrar na sala, vai nessa. Mas tem um preço que se paga. Tá? Agora, se você fala assim, não, eu preciso de estar bem localizado na sala para poder fazer a prova de boas, tipo assim, this is my spot, por exemplo, né? Eu preciso estar em um lugar nem tão quente, nem tão frio, nem tão iluminado, né? Então, também é um jogo que se joga. Se sua bexiga é mais tranquila em relação a isso, joga esse jogo. Tá? Nossa, é isso. Um detalhe muito importante. Independente se está fazendo um sol do cão no dia da prova, é muito importante você levar casaco. Porque não se sabe aonde que você pode fazer a prova. Aliás, seria legal você conhecer a escola antes para ver se tem ar-condicionado ou não. Mas se você for lá na prova no dia e for surpreendido com uma sala fria pra caraca, sendo que você foi de bicicleta, tá suando, né? Chegou na prova todo suado, naquele solão do caramba. Aí você chega com o corpo suado, num ar-condicionado, frio pra caraca, ó, teu corpo já começa a cantar negativamente, tua moral de prova já baixa. Então, meu irmão, pode estar o frio que for, pode estar o calor que for, né? Leva um casaquinho. Essa terceira dica é o Conheça Seu Corpo Parte 2, beleza? E o Conheça Seu Corpo Parte 2 é exatamente conhecer insumos que sejam positivos no momento em que você vai estar sentado numa cadeira durante algumas boas horas, e é legal de você saber quais são os seus alimentos estimulantes, quais são os seus alimentos, né, que vão te hidratar sem também te encher a sua bexiga toda hora, né? Qual é a sua relação com açúcar,
Tá? É muito interessante você saber isso também. Se você tiver uma problemática em relação a açúcar, você vai hiperglicêmico, você comeu uma coisa açucarada, isso detona. Né? Saber sua questão sobre a sua pressão, né? Se você precisa de ter um alimento à base de sal, um biscoito salgado, isso é muito importante. Tá? Isso, na verdade, é o grande lance que separa, por exemplo, né, essas empresas aeromobilísticas, por exemplo, do pit stop né, de alguma determinada marca para outra, e exatamente que a corrida aí faz toda a diferença. Tá? Bom, como é que funciona para mim? Lembrando, para mim é apenas um exemplo. Tá? Eu sou professor. Né? Se furar aqui sai café, beleza? Mas eu não sou muito chegado de levar café para a prova, uma vez que se eu tomar café antes, eu tenho aquela meia hora que a gente fica lá esperando a prova chegar, que eu fico lá esperando a prova chegar e nada. Tá? Então eu fico queimando cartucho antes do tempo, isso não é legal também não. Tá? Eu descobri o chá. Tá? O chá tem um certo grau de estimulante para mim, né? Dá para tomar morno / gelado, né? E é funcional para mim, hidrata de boas, tá? Funciona no caso para mim. Tá? Água natural, tudo de boas. O mais importante para a questão da bebida que você vai levar é ela estar numa embalagem transparente, tá? Igual essa daqui, sem rótulo, nem nada. Tá? Isso é muito importante, meu irmão, você não criar treta com um fiscal, beleza? Qualquer coisa que facilite o trabalho do fiscal também, né, a sua prova vai ser facilitada. Então, água, chá, sei lá, energético, sei lá qual é a sua, beleza? Numa garrafinha transparente desse jeito, sem rótulo, é o filé, tá bom? É o ideal. A questão da alimentação é o seguinte, como é que funciona comigo? Eu sei a minha alimentação recompensa e eu sei também que eu tenho uma questão em relação à pressão. Tá? Se eu ficar muito tempo sem comer comida de sal, né, minha pressão dropa, minha pressão cai. Então eu tenho que ter, por exemplo, um biscoito salgado para um determinado momento da prova ficar sempre, né, em manutenção em relação a esse alimento de via salgada, beleza? Por questão de pressão. Tá? Até mesmo a gente fala de pressão, como se fosse apenas ligado ao sal, mas pelo próprio carboidrato de um biscoito em si, que vai manter o fluxo de açúcar funcional, de carboidrato no sangue funcional. Isso aqui consome oxigênio e carboidrato, é uma beleza. Tá? O detalhe interessante também é o seu alimento recompensa. O seu alimento recompensa, você vai chegando a checkpoints durante a prova. Né? E é legal você se auto-recompensar com isso. Né? E aí você terminou determinado bloco, você terminou determinada checkpoint que você queria marcar, ó, cheguei até tal página, cheguei a tal determinado ponto. Se recompensa, cara, sem medo de ser feliz. Tá? Minha recompensa é chocolate, beleza? Eu preciso de ter uma barrinha de chocolate para quando chegar nos determinados pontos eu como, né, o tabletinhozinho e filé, tá resolvido. Tá? Então ache o seu alimento recompensa, ache o seu alimento manutenção de homeostase, né, de funcionamento bem de carboidrato, de pressão, né, essa coisa funcional básica, e o seu fluido de hidratação, que pode vir com fluido estimulante ou não, tá? Depende qual é a sua, depende qual é, por isso que essa etapa se chama etapa Conhecendo o Seu Corpo, parte 2, por causa disso. Você que conhece a tua maquininha, tá? Um detalhe sobre a questão da alimentação é que facilite a vida do fiscal, tá? Bote numa sacolinha transparente, um tipo dessas Ziploc, seja, mas não me bote em sacola fosca, que o cara não tem o controle visual do que tem dentro da sua sacola de alimentação. Tá? Facilita a vida do fiscal, facilita a sua noia de fazer prova, a tua moral de prova vai continuar de boaça, jogando o jogo limpo. Valeu? Massa! Bom, a quarta dica, ela se chama detox de tela. Detox de tela, na verdade, ela começaria uma semana antes da primeira prova. E eu vou te explicar o que é detox de tela. É aquilo que teu pai, que todo mundo já tem falado, teu professor, todo mundo já tem falado, celular, reduz celular, e que você já está cansado de ouvir, que você já meio que, sei lá, criou anticorpos contra esse discurso de reduzir celular. Mas eu vou te dar uma contraprova aqui agora, talvez interessante para você ouvir o outro lado da moeda. Porque é o seguinte, no dia da prova, você vai talvez rever, ver amigos, professores, né, tal. Vai como se fosse um rolê, vai bola, vai com sua roupa mais confortável, de boas. Mas vai ter aquele momento que você vai ter os seus itens confiscados.
Tá? E eles vão ficar naquela sacolinha cinza, você vai escrever teu nome bonitinho, vai bola, e um dos itens que vão estar lá dentro da sacola é teu celular. E aí, meu brother e minha brother, tá? É muito bom você se lembrar que você vai ficar no mínimo meia hora sem o seu celular. Como se não bastasse, você vai estar naquele ambiente super hostil, onde as pessoas estão se encarando de forma, né, tensas, porque tá todo mundo tenso, não se engane, tá todo mundo ansioso pra caraca, né? Naquele corpo travado, fechado naquela cadeira, que na verdade, assim, você queria estar, né, gritando, jogando toda aquela ansiedade pra fora, mas tá todo mundo ali retido, ansioso, se olhando, né, se julgando, não sei lá, mas aquele ambiente psicologicamente hostil, né? E aí, meu irmão, você entrou agora e está sem o sua válvula de escape. Tá? O que significa o lance do celular? Aí, se eu pegar meu celular aqui agora, né, e ficar mexendo com o celular aqui agora, enquanto eu estou fazendo vídeo, né, e ficar mexendo no celular, você naturalmente já vai dar vontade de mexer no seu celular. Cara, é a mesma área do cérebro, né, que uma pessoa, por exemplo, um fumante, vai ser acionada se ele vê outra pessoa fumando um cigarro. Cara, isso daqui é realmente um soluço, é quase como se fosse um bocejo. Se você vê alguém mexendo no celular na rua, você vai bater o celular, né, e querer olhar o seu. Naturalmente é isso. Então é uma válvula de escape. Tá? E aí nessa válvula de escape nós temos um problema seríssimo, porque ninguém vai estar mexendo no celular, mas vai estar todo mundo esperando. E o esperar, a gente já utiliza como essa muleta, o celularzinho. Tá? Então, naturalmente, entramos na fila, pá, celular. Estamos no consultório esperando o atendimento, pá, celular. Então, nós já associamos essa maquininha ao ato de esperar. Então, nosso cérebro vai continuar rodando a altos RPMs, né? Isso não é bacana, porque nosso giro de velocidade é muito importante você também saber parar de acelerar. Lembra dessa meia hora, meu irmão? Você vai estar sem celular, com pessoas desconhecidas, tá? Com seu cérebro girando a altíssimas velocidades, ainda procurando alguma coisa para se ocupar. O maluco vai te entregar lá aquela folhinha de instrução, você vai ler todas as instruções, porque você está precisando ler aquilo, ocupar a tua cabeça, passar o tempo, né? É bom, escreva lá teu nome, você tem que escrever naquela folha de rosto, né? Aquela frasinha depressiva ou alegre lá, sei lá, no meio lá para comprovar tua letra. Você vai fazer tudo isso, vai preencher as coisas que têm que ser preenchidas no mínimo, ok? Legal. Mas eu não recomendo fritar. Mas é fácil, como é que eu não vou fritar? Aquele momento é fritar. Por que eu falo de fritar, velho? Você ficar sozinho com você mesmo naquele momento é muito hostil. Por quê? Ou é dar sono, e aí eu não recomendo também dormir, porque se você baixar a cabeça e dormir, meu irmão, eu te perco para sempre, porque vai te dando um estado letárgico, né? Eu desconheço esse humano ou esses humanos que fazem ou vão fazer uma prova, né? Como se fosse uma máquina. Eu desconheço esse humano, né? E por outro lado também ficar sozinho, ficar travado, ficar procurando ler coisas, você vai gastar, eu chamo de ATP de leitura, que é vista, você vai cansar a vista. Então, honestamente, o que eu procuro fazer? Eu procuro conversar. Eu converso com as pessoas desconhecidas. Por que eu vou conversar com as pessoas desconhecidas? Porque eu sou uma pessoa super extrovertida? Não, cara, eu sou tímido pra caraca. Tá? Só que este conversar com essas pessoas, desconhecidas que sejam no meu entorno, duas coisas, fazer a minha ansiedade ser dissipada um pouco, a ansiedade da pessoa ser dissipada um pouco, então tem uma questão empática muito importante para ser trabalhada aí, né? E o mais interessante, quando você conversa, troca ideia, troca ansiedades, troca, você vai pegar isso aqui para comer? Você vai beber isso aqui? Pô, isso aqui funciona. Você vai pegando experiência de prova, tá? Você vai passando o tempo. Quando você menos vê, o fiscal vai falar, tá na hora, vamos entregar a prova, não sei o que. Esse é o momento de, parou, boa prova para você, irmão, massa, e acabou. E honestamente falando, se algum fiscal encrencado, tipo, não pode conversar antes de começar a prova, velho, olha só, em nenhuma das resoluções do roteirinho dele está escrito sobre isso, ok? Então, antes de começar a prova, você não pode sair metendo louco durante a prova, fazendo capoeira e tudo mais.
Não. Mas você pode conversar com as pessoas. Isso é, na verdade, salutar para tua cabeça e para o tempo passar logo. Ok? Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, ele está subdividido em duas etapas. Tá? Essa primeira etapa é mais a etapa pré-prova. Ok? A etapa a preparação da prova, manutenção do bom funcionamento da cabeça pré-prova. No segundo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre estratégia mesmo do momento da prova. Pô, começou, bateu o sinal, vai rolar aqui agora. Então, já segue no próximo link aí, que eu vou colocar aqui nesse daqui, para você já emendar na segunda etapa, para poder ver de fato a guerra acontecendo, né? A arte da guerra. Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo.